bem-vindos ao 15º episódio do podcast Let's Get Real Estate, o podcast da IAD Portugal. E este é um episódio muito particular por vários motivos. Em primeiro lugar, porque é o episódio que vai para o ar no dia do nosso 10º aniversário. Depois porque o estamos a gravar aqui em direto do SIL, do Salão Imobiliário de Lisboa, na FIL. E depois também porque pela primeira vez temos convidados. Primeiro somos 4, costumamos ser só 3. E temos, para além da habitual presença de um consultor da IAD, hoje temos a presença de 2 consultores de outras marcas e que nos vão ajudar a discutir os mitos do mercado imobiliário. Este é um mercado que está cheio de mitos, cheio de meias-verdades, cheio de algumas falsidades também, e é um bocadinho sobre isso que nós vamos conversar hoje, com a ajuda da Paula, da consultora da IAD Portugal, Alfredo. Do Hélder Batista. O Hélder é um histórico já do mercado imobiliário, começou como consultor, entretanto depois passou a broker, dono da agência, hoje em dia tem a City, da Coldwell Banker. Obrigado por teres vindo, Hélder. Obrigado, Alfredo, é um gosto. E temos também o José Cabral, que está na KW. Exatamente. E também já com mais de meia dúzia de anos de mercado imobiliário. O José é muito aqui na zona de Lisboa. Sim, basicamente. Antes de mais, obrigado pelo convite, Alfredo. É um prazer estar aqui convosco. O Hélder também trabalha sobretudo aqui na zona de Lisboa, onde tens as tuas agências, não é? Já são 2. 4. 4? Ah, ok, perdi metade. Ok, um desconto. E a Paula, que está habitualmente no Cadaval. É verdade. Bem. Zona Oeste. Então, vamos falar de mitos do imobiliário. E o primeiro mito, eu acho que é o mito mais atual, é de que é impossível comprar um imóvel, que os preços atingiram um ponto, que é impossível comprar um imóvel. Se calhar começamos por onde os preços são mais caros, Paula, se não te importas, e depois vamos para ti, porque apanhaste com o facto dos preços em Lisboa serem mais elevados, não é? Certo. José, é mito, é verdade, é meia verdade? Tornou-se impossível comprar um imóvel em Lisboa? Bem, eu acho que objetivamente, os preços das casas em todo o país, mas no fundo esta evolução dos preços em Portugal começou no centro de Lisboa, literalmente na zona histórica, e depois expandiu-se para o resto da cidade e depois para a área metropolitana de Lisboa, assim sucessivamente. Ao mesmo tempo tivemos um fenómeno parecido no Porto, diria eu, se calhar com um delay de 1 ano, mas exatamente a mesma lógica, no fundo aquele ripple effect, desde o centro da zona histórica para o resto da cidade, ou seja, do resto do concelho, e depois para a área metropolitana, sendo que, pelo que me parece, o efeito não faz mais sentido na área metropolitana de Lisboa do que na área metropolitana do Porto, ou seja, acho que é mais curto em termos geográficos. Mas a verdade é que é difícil e que nós temos um problema de acesso à habitação. E também digo uma coisa, acho que, e agora que estamos à altura de eleições, acho que a questão do problema de acesso à habitação, e com isto tudo a resposta não é impossível, a resposta direta não é impossível, mas é cada vez mais desafiante. E eu acho que aquilo que é importante é que no fundo as ações políticas, as opiniões, as percepções que se criem sejam baseadas em factos e em dados. E eu acho que é pertinente falar que durante muito tempo, quando se estava a falar do impacto da procura estrangeira, e com isto não quer dizer que eu acho que os estrangeiros devem pagar o triplo do IMT ou o que é que seja, acho que é importante passarmos de dados concretos e com interpretações válidas. Nós temos o INE, que é quem nos dá valores objetivos e oficiais, e durante muito tempo o INE usou o domicílio fiscal no fundo, para tentar estimar a percentagem, o peso dos compradores estrangeiros. E para quem estivesse atento, conseguia perceber que estaria seguramente subestimado e foi muitas vezes utilizado um bocado para rebater ou para relativizar isso. Curiosamente, o INE, provavelmente preocupado com as interpretações que estavam a fazer com os dados que estava a produzir, agora fez uma análise paralela, para além do domicílio fiscal, fez a naturalidade. Aliás, em rigor é naturalidade ou local de residência da mãe ao nascimento, para ser mais rigoroso. Mas porque entendem que o critério de naturalidade é mais importante. E agora chegamos à conclusão que em 2024, 29% dos compradores entre as famílias, por causa de outros setores institucionais, são pessoas de naturalidade estrangeira. Podemos dizer que pode estar também um bocadinho subestimado, eventualmente também, mas a questão é onde eu quero chegar. Isto não é um discurso contra os compradores estrangeiros. Aliás, eu sou das pessoas mais beneficiadas por eles, na verdade, mas eu também tento distinguir aqui aquilo que é bom para mim e aquilo que é, enfim, bom para o mercado e para as pessoas, não é? Para aquilo que é, queremos uma sociedade estável. Mas o que eu digo é,
isto é assustador pensar que o discurso político, as percepções que se criam e algumas opiniões que são veiculadas, formuladas e depois, pronto, que se podem concretizar numa ação política, são baseadas em factos destes, que afinal, no fundo, o próprio INEV vem dizer, olha, na prática o INEV vem dizer, olha, nós andávamos a usar este dado, mas afinal não estávamos a olhar, pronto. E isto, mais do que ser verdade ou não, eu acho que aos factos e aos dados, e depois há a saber interpretar. Eu lembro que o meu professor de métodos quantitativos dizia a estatística é muito útil para mostrar dados sobre a realidade, mas também é muito útil para criar alguns mitos. Pronto, por isso esperemos que não aconteça, não é? Hélder, tu hoje em dia passas mais tempo a integrar e a formar consultores do que propriamente, suponho eu, a fechar transações. Qual é o papel do consultor a lidar com este mito do preço, digamos assim? Como é que tu desmistificas um bocadinho esta questão de é impossível, os preços são impossíveis, o comprador não consegue lá chegar? Bom, isto é um tema extremamente relevante, não é? E aquilo que nós vamos vendo, além dos dados que vamos recepcionando por todas as plataformas disponíveis em Portugal, que de facto são indicadores, mas vêm sempre com um delay na ordem de 3 a 6 meses. Não é? Ou seja, nós estamos a agir muitas das vezes com a informação do passado e com a intuição do presente, pensando sempre no futuro. O que nos obriga a ser muito ágeis, digamos assim, no mercado. Aquilo que nós percebemos é que há mercados emergentes na periferia de Lisboa, tal e qual como aconteceu nas grandes capitais de todo o mundo. Não vai ser diferente em Portugal, Alfredo. E não está a ser diferente. E não pensamos nós que isto vai voltar para trás. Porque isso será uma ilusão completa, não é? Hoje em dia Portugal não é uma moda, ok? Portugal hoje não está no radar. Portugal hoje é um país de eleição, a todos os níveis. Turismo, gastronomia, lifestyle, nómadas digitais, ou seja, um país que atrai pessoas com uma visão muito abrangente do mundo. E cada vez mais diferentes, não é? Cada vez não é o clássico investidor que víamos chegar naquela época que o José falava, não é? Quando de facto começámos a reabilitar as zonas centrais, hoje estamos a falar de... Aliás, já acho que não se pode falar de um perfil de Sim, há muitos perfis, não é? Claro. Paula, eles provocaram-te, estes senhores provocaram-te o aumento dos preços no Cadaval, não é? Porque é isso que o Hélder falava agora, que vai criando novos mercados, não é? O comprador vai procurando a melhor oportunidade e isso acabou por chegar também a localidades. Enfim, o Cadaval nem é mesmo periferia, é um bocadinho já para além do conceito típico de periferia, mas hoje em dia temos muita gente já saída de Lisboa a viver na zona, não é? Muita gente. O Cadaval, há muita gente que não sabe onde é que fica, é o último concelho a norte do distrito de Lisboa. Nós estamos muito bem situados, apesar dos preços também terem sido inflacionados, ainda somos o concelho mais barato. Pronto. Estamos situados entre Torres Vedras, Caldas da Rainha, Lourinhã, ali naquele meio, muito perto das praias. É um lugar onde que as pessoas me procuram muito. E sim, estamos a ser um bocadinho bombardeados com as pessoas que moravam em Lisboa, onde vendem lá um apartamento e compram uma moradia no concelho do Cadaval. As gerações mais novas do Cadaval já se queixam? Que é impossível comprar uma casa no Cadaval? Claro que sim, claro que sim, claro que sim. Os preços estão ao rubro, pronto. O que é que nós podemos fazer? Não podemos fazer nada em relação a isso, mas podemos mostrar que ainda é a zona onde podem viver com qualidade de vida, mais económica, apesar de ser uma zona mais agricultura, mas como estamos ali entre o mar e a serra, temos muita qualidade de vida, ainda, pronto, segurança, tudo aquilo que as pessoas procuram no fundo para os filhos poderem ir a pé para a escola, etc. Associado a este mito do preço, agora, mais recentemente, surgiu um outro mito, no meu entender, ainda um bocadinho mais incómodo, que é que boa parte deste aumento de preços tem também por trás a Comissão da Mediação Imobiliária, portanto que a Comissão da Mediação Imobiliária é também, de alguma forma, um impulsionador do crescimento de preços. Alguma coisa mudou nisto? Porque
no meu entender, a comissão já lá está há anos, não é? Que a comissão normalmente é posta no preço negociado com o vendedor, portanto não é acrescida como em alguns mercados, que é acrescido a um preço líquido, não é o caso em Portugal. Portanto, vocês sentem que esta comissão, e se quiseres agora começamos ali pelo Hélder, que esta comissão é cada vez mais percebida, questionada pelo comprador, ou business as usual? Bom, acho que o mercado responde a isso de forma muito natural, não é? Considero que cada cliente, não é, seja proprietário ou comprador, pretende um serviço ao nível das suas exigências. O cliente, o consumidor, hoje, além de estar muito informado, está munido também de muita informação sobre aquilo que nós fazemos. Cada vez é mais transparente o nosso processo. Então o consumidor hoje considera que a nossa comissão é uma comissão justa pelo aquilo que oferecemos. Não é? Se nós tirarmos valor à comissão, vamos estar também a tirar valor àquilo que é todas as etapas do processo da compra ou de uma venda de uma casa. Não é? Vamos ter que tirar valor à capacidade de nós investirmos na nossa formação pessoal, nos recursos tecnológicos, nos recursos de marketing, de promoção também, ou seja, das nossas infraestruturas, tudo aquilo que o consumidor quiser a nível de desconto de comissão, vamos ter que começar a tirar. Eu costumo dizer isto a brincar, mas a falar a sério. Mostro a fotografia dos meus 5 filhos e digo, olha, um dia este menino vai querer ser jogador de futebol, este vai querer ser arquiteto, e tudo aquilo que eu tiver a tirar da comissão agora, eu estou a tirar do futuro deles. Certamente vai querer um agente imobiliário altamente motivado para vender a sua casa e proativo. Agora, quem não está a ser proativo, à procura de novas soluções, a criar relevância junto do consumidor, habilita-se a ver isso discutido. Começa a ficar obsoleto. Sentes isso, José? Sentes essa pressão sobre a comissão? Bem, eu sinto, mais do que tudo, eu enquanto profissional, eu quero ter direito à minha parte da comissão quando faço o meu trabalho, por isso parece-me que é um... Eu tenho um Excel e a última coluna do Excel diz guito líquido, okay? Mas eu não tenho vergonha dessa coluna e essa coluna existe na medida em que eu acrescento valor às pessoas. Eu acho que eu tenho uma visão, se calhar, um bocadinho menos otimista sobre o Hélder, sobre a transparência das coisas, e acho que há muito a fazer nesse campo, mas acredito que sim, acredito que as pessoas, eu acho que é um desafio para qualquer prestador de serviço, em qualquer indústria, em qualquer ponto do mundo, provar que o valor que ele cobra por um determinado serviço é totalmente justificado quando comparado com alguém que oferece menos e cobra menos. Pronto. Isso é um desafio mais ou menos. Eu acho que aquilo que temos que também dar é, se calhar, temos que explicar mais às pessoas. Se calhar temos que explicar o que acontece a uma comissão, temos que explicar porque é que uma partilha de negócio é tão vantajosa para um cliente que celebra um contrato de mediação imobiliária com uma mediadora, e o que é que acontece e como é que se motiva por isso, e acho que é isso que falta. Lamentavelmente, vi há pouco tempo uma comunicação da APMIP em que basicamente sugeria ou questionava isto, a questão das partilhas, quando parece totalmente óbvio para qualquer profissional de mediação que as partilhas são feitas no melhor interesse da pessoa do cliente com o qual se celebra um contrato de mediação imobiliária. Quem questiona isso, quer dizer, está muito distraído. Pode não ser claro para os clientes, mas se nós não fizermos esse trabalho, também não... Sabe, questões com a concorrência, se calhar é preciso falar com a autoridade de concorrência e explicar como é que funciona o coisa. Não é passar este tipo de informações que realmente passam e sabemos muito bem que depois vão justificar comportamentos que são completamente, quer dizer, são perniciosos e atentam ao melhor interesse das pessoas que nos confiam e atentam às casas. E quando se fala de mitos e de má reputação, a verdade é que às vezes é um bocadinho, quando um setor tem determinada reputação, às vezes também há um fundo de verdade nas coisas, não é? E se calhar também nos cabe a nós, informar, não é? Eu acho que o meu trabalho como consultor, em última análise, é informar o mais possível os clientes para que eles possam ter decisões mais informadas. E depois, óbvio, no caso da promoção da casa, não estou a perguntar a opinião, mas pronto, mas tento esclarecer. E acho que mais às vezes do que... O problema é que as pessoas às vezes querem respostas simples, que era A ou B, e acho que às vezes mais vale a pena se calhar escolherem as pessoas que lhes explicam porque é que entendem que acreditam em A ou nem tanto em B. E pronto, isto também se calhar é uma questão cultural. Por isso, pronto, mas é o que eu acho que... Paulo, em contexto um bocadinho mais rural, se assim quiseres, esta questão tem a mesma relevância que tem em contexto mais de centro urbano? Sim. Dá muito essa ideia que o consultor imobiliário só quer ganhar a comissão. Sim, no meio rural há muitas agências imobiliárias mais pequenas que trabalham percentagens muito reduzidas. Isto para nós é uma luta. Porque nós sabemos o trabalho que fazemos, lá está, o serviço que prestamos ao cliente. O quanto está ali de investimento. Exatamente.
E também não podemos desvalorizar o nosso trabalho. Se realmente há alguém que anda a pedinchar angariações e vai baixando e baixando e baixando, porque ainda há muita gente no nosso meio, proprietários que querem vender por conta própria. Ok? Ainda há muito isso. Sim. Tentam, às vezes arrependem-se, porque depois aí é que dão o valor ao mediador. Percebem o que está a faltar, não é? Exatamente. Isto falávamos dos mitos um bocadinho mais do lado do mercado, mas também há mitos do lado dos consultores. Um mito muito associado ao vendedor, que é o vendedor acha sempre que a casa dele é a última existente no mercado e, portanto, que acha que aquilo valor, não é? Verdade. E depois, o mito relativamente aos compradores, que anda a passear, anda a mostrar casas. Há muito ainda estes mitos, ou com o crescente profissionalismo da mediação imobiliária, estes mitos vão desaparecendo. Porque sempre ouvi muito preconceito relativamente quer ao vendedor, quer ao comprador. Isto cai em desuso ou ainda se cruzam com isso? José? Eu acho que, tradicionalmente, esta questão do proprietário eventualmente pode ter uma percepção mais irrealista sobre isso. Só que também há uma coisa, eu para considerar que alguém tem uma percepção irrealista sobre um dado, eu tenho que conhecer essa realidade. Por isso, eu tenho que provar com dados e mais dados, com informação e mais informação, e mais sensibilidade para interpretar essa informação da melhor forma. Há bocado o exemplo do INE, dados oficiais. Por isso, se eu percepciono que alguém tem uma versão, tem uma perspectiva demasiado otimista em relação ao valor da sua casa, o que eu tenho que fazer é demonstrar. E depois, às vezes, o que sabemos é que as pessoas, às vezes, também escolhem quem lhes diz aquilo que elas querem ouvir. Mas isso, pronto, é um risco que todos corremos. Em todo o caso, acho que o que é importante lembrar à pessoa é que é importante que aquela opção seja bem feita, porque provavelmente está a fazer a maior transação financeira da sua vida, é bom que esteja bem acompanhado. No caso dos compradores, eu diria que eu não despendo tempo com pessoas que não têm tempo para mim. E traduzido por miúdos, eu diria assim, eu não despendo tempo com compradores, pesquisas, seja o que for, se essas pessoas não se disponibilizarem a reunir comigo uma hora, que seja presencialmente ou não. Até é mais prático não presencialmente, mas presencialmente provavelmente vamos ter mais informação. Por isso eu colocaria a regra assim, e eu sei que isto, normalmente para quem está a começar, não é? É mais fácil, há a percepção que é mais fácil acompanhar um comprador do que angariar uma casa, ainda mais em exclusivo, etc. Por isso, acho que todos passamos por isso, mas aquilo que eu diria a pessoas que estão numa fase mais inicial é, olha, faz bem o teu trabalho, justifica o tempo que as pessoas te dão, mas também não dês tempo a quem não te dá. Isto, uma vez mais, isto é mais importante para a pessoa do que para nós. Por isso, se a pessoa está ou não consciente disso, às vezes também precisa de ser educada, podemos também sensibilizar a pessoa, não é? Para isso, mas eu acho que também temos que defender, não é? Tu ainda ouves muito isto nas tuas equipas, Hélder? Este preconceito em relação aos clientes? Alfredo, aquelas conversas que ninguém ouve. As casas valem ouro. Hoje em dia... Isso não é preconceito, não é? É que hoje acho que uma escassez tremenda de habitação. Sim. Ou seja, nós antes íamos à rua e pegávamos na mão e vinham não sei quantas casas, não é? E hoje em dia não vêm. E fazemos cada vez mais prospeção e cada vez mais técnicas de networking e eventos e de influência social e pensamento sistémico. Só que a realidade, não é que hoje não há habitação. E não havendo habitação, porque não temos uma cultura de habitação desde 1975. O que é uma cultura de habitação? É um plano a long time, não é? Uma visão a 10, 20 anos. Não é? O nosso Estado não tem habitação. Nós temos 3% do território a nível de habitação. Não é? Nós vamos a países mais desenvolvidos, têm 30%, 40%. Quando existe uma inflação abrupta, eles colocam imóveis no mercado de arrendamento, não é? Ou colocam imóveis no mercado de venda para ajustar preços. Para obrigar o mercado Ou seja, neste momento, o Estado está a ser o particular. Então, existe uma falta de habitação tremenda em Portugal. Ou seja, nós estamos a falar de uma classe média em Portugal, hoje em dia o ordenado mínimo são de 1.600 euros por pessoa. Onde é que há casas para pessoas com LTVs? Sim. Não há. Tudo sozinhas, não é? Todas estas medidas que temos adotado, e bem, mas estamos a tapar o cancro. Sim. O carcioma. Depois nós estamos a tapar as feridas. Uns meses à Agora frente, vamos aos jovens, sim. A seguir vamos ao bonificado, aos 100%. E depois percebemos sempre que estamos a ajudar os preços a subir, não é? Porque como não há produto novo a entrar no... Exatamente. Mais de 20 mil jovens, Alfredo, tiveram direito à habitação em Portugal.
uma medida tremenda, não é? Mas esta medida devia de ser para todas as faixas etárias, não só para um perfil, não é? As pessoas de 40, 50 anos, neste momento não têm uma habitação. Igual direito à habitação, não é? Paula, tu quando integras alguém na tua equipa, há assim um mito que te ocorra que seja o primeiro a desmistificar na integração do novo consultor? É assim, há sempre... Porque as pessoas que chegam a esta atividade vêm com estes mitos do mercado. Se for um consultor se for uma pessoa que nunca foi consultor, sim. Se é alguém com experiência, já vem preparado. Está feito. Nós temos que cada vez mais qualificar o cliente. Não há dúvida. O cliente comprador. Pronto, seguindo aqui a lógica da discussão, sim. Há mito, o quinto e último mito, e provavelmente aquele que mais espalhou nos últimos tempos, e como dizia o José, alguns têm fundamentação, que é que há demasiados consultores no mercado. Que qualquer pessoa vem para o mercado. Sentes isto, Hélder? Fecha, já as portas da tua agência estão escancaradas ou entreabertas? Bom, todas as pessoas que estão hoje aqui na SIL são responsáveis do mercado que nós temos. Todos os masters, todos os brokers, todos os team leaders e os próprios consultores. Eu acredito que há uma marca comum a todos, que é a indústria imobiliária, independentemente da marca que representamos. Por isso é que eu escolhi ser livre, no mundo onde estou, não é? Ou seja, nós quando nós temos que faturar, temos que produzir, mas temos que ser gestores de talento. E ser gestores de talento é muito mais do que um abridor e fechador de portas em 2025. Fala-se muito de inteligência artificial e da Big Data. Hoje saiu um artigo no Económico relativamente ao Future of Job para os próximos 5 anos, até 2030. 49% dos empregos atuais, as pessoas que cá estão vão ter que ser requalificadas. Nós temos pessoas que entram para uma mediadora a part-time. A minha pergunta é, como é que nós permitimos isto? Então eu sou médico do Hospital da Luz, estou a tratar uma criança e de repente sai às 4 horas e vou mostrar casas. Isto não faz qualquer tipo de sentido. Não existe regulamentação, não existe critério por parte dos masters e das agências, ou seja, nós somos todos responsáveis. Pelo último artigo que saiu, existem mais consultores imobiliários do que imóveis. A realidade é que estão aqui pessoas que não vendem uma casa há 3 anos, mas estão cá. Ok, não sei fazer o quê ainda, não compreendi. Talvez num sítio, vale mais ir para um lar de convívio, ou ir para a praia, jogar às cartas, que há influência social nesse sentido. Eu considero que nesta indústria, ou se é profissional, ou se finge que é profissional. Ou trabalhamos para o show-off, ou trabalhamos para a relevância na sociedade. E prestamos, de facto, uma experiência ao consumidor. Não é? Isto é um desafio muito grande para todos nós, porque as pessoas vêm para ganhar comissões. As pessoas não vêm para uma carreira. Certo. Vêm porque é uma moda. E porque andamos com uns fatos bonitos e temos uns Instagrams maravilhosos e porque temos eventos de networking fantásticos e todos com os dentes brancos. Vendemos não é? bem o sucesso. E cheios de botox, mas isso não chega só. Só a parte artificial não chega. É preciso ter amor pelo que fazemos, é preciso ter paixão pelas pessoas, é preciso formarmos-nos e requalificarmos e sermos cada vez mais humanos. Porque quem não desenvolver esta transformação humana, a inteligência artificial vai resolver. Paula, partilhas um bocadinho deste... Sim. És cada vez mais criteriosa nas pessoas que trabalham contigo? Sim. E sou totalmente da opinião do Hélder quando diz que o part-time não funciona. E não conseguimos prestar um serviço, é impossível, como deve ser ao cliente. É impossível, porque estamos limitados a horários, estamos com a cabeça no outro lado porque existe outro trabalho e eles estão a part-time, pronto, para ver se ganham mais algum. É só por isso. Não há paixão, não há alma, não há dedicação, não há, é impossível. Eu concordo plenamente que isso não devia existir. Tens sentido alguma evolução positiva nesse sentido, José? Na senda daquilo que a Paula e o Hélder disseram,
e para alguma reflexão, eu já ouvi o presidente do IMPIC partilhar orgulhosamente o quão fácil é obter uma licença AMI. Ali no outro dia no canal do Fonini, ele dizia com graça e com razão que era mais fácil obter uma licença AMI do que um cartão Continente. Passa a publicidade. Vai entrar numa agência. Mais reflexão. Quantos masters, quantos líderes de marcas de mediação, quantos brokers falam do quantos somos? É normal, mas se calhar também temos que pensar o quão bons somos, o quão bons estamos a fazer, qual é o nosso contributo. E também no campo dos agentes, também o quanto faturamos. Para mim é bastante claro que quem mais fatura não é necessariamente quem melhor trabalha. E aliás, sabemos também como é que muitas vezes quem mais fatura mais precisamente por opções que causam dano às pessoas que lhes confiaram os imóveis, não é? E por isso eu acho que se calhar temos que refletir um bocadinho no quão pobre, na minha opinião, quão pobre é esta imagem. Mas também é a imagem que é consumida, por isso, uma vez mais, estamos aqui a falar, e a propósito do show-off das redes sociais, etc. Em última análise, amanhã ou aqui alguém me valoriza pelo facto de eu estar aqui. Não pelo que eu estou a dizer, é porque amanhã vou aqui, com um bocado de sorte vou aparecer nas redes sociais da IAD, também vou aparecer nas minhas, vou-me gabar que uma marca que não é minha me convidou para estar aqui, que me deixa lisonjeado, pronto, parece-me assim um gabanço relativamente ridículo, legítimo, perdão, e se calhar um bocadinho ridículo também, se calhar fugiu-me a boca para a verdade, mas eu acho que se calhar pensarmos um bocadinho nisto, não é? Onde é que está o valor acrescentado? Onde é que está o valor acrescentado? E a partir não é no volume. Obviamente que todos nós queremos prosperidade, queremos faturar mais, queremos receber mais, é legítimo, mas de facto, ou seja, aquilo que nós vendemos, nós, como dizia o Helder, todos nós estamos aqui, aquilo que nós vendemos é isto, são números, é o quanto faturamos, quantos somos, etc. E pronto, pelos vistos resulta bem, talvez até o dia em que por algum motivo isto... José, falavas aí num tema que eu acho que também gostava de trazer, que é o valor acrescentado. Já falámos que somos muitos, os imóveis são poucos, acrescenta-se pouco valor e há ainda no mercado aparentemente cerca de 1/3 dos imóveis que são vendidos entre particulares diretamente. O que é que mito podemos desmistificar junto desses proprietários que de facto lhes conseguimos acrescentar valor numa altura em que o mercado está tão quente, que de facto é fácil ir pôr um anúncio num portal imobiliário, esperar que o telefone toque. Como é que se desmistifica esse valor de que não preciso esse mito de que não preciso para nada de um consultor imobiliário? Bem, eu antes de mais... Pode ser, sintam-se à vontade. Aliás, falaste uma coisa que eu não me queria esquecer, foi agora perdi um bocadinho, mas em relação ao valor... Eu sou agente imobiliário, eu não vendo casas. O meu trabalho quando angario uma casa é criar um efeito sobre a procura para que seja o mais aquecida possível para poder oferecer ao proprietário, à pessoa que me confia o imóvel, que o negócio seja fechado nas melhores condições. Isto não tem nada a ver com o preço das casas, isso depois é um mito. Porque a questão é que qualquer pessoa que vende, seja uma bateria elétrica, uma casa, não quer vender por 4 aquilo que acha que pode vender por 4,5. E ninguém quer comprar por 3 aquilo que acha que pode comprar por 2,7. Por isso, isto não tem nada a ver com a evolução do preço das casas. Aí sim, ao nível mais alto, na política, podemos pensar aqui o que é que está a correr melhor ou pior. Por isso é desde logo um mito. Uma pessoa que está a tentar vender a casa do seu cliente pelo maior valor possível está a respeitar aquilo, está a lutar pelo seu cliente. Por isso eu acho que basicamente é isso. Eu repito, eu não vendo casas. Aquilo que o meu trabalho é, com todo o lado da angariação, é criar as condições para que realmente a procura seja o mais aquecida possível para poder oferecer o negócio nas melhores condições à pessoa que me confia o imóvel. Entretanto, se me lembrar daquilo que queria dizer, que me esqueci... Interrompes. Paula, sim. Como é que te posicionas, de facto, para procurar esses proprietários que acham que é facílimo vender sem um consultor imobiliário? Bom, nós temos plataformas, não é? A IAD, nesse sentido, dá-nos plataformas para conseguirmos ver o que é que está no mercado em particular. Eu estou numa zona onde eu sou muito conhecida. Pronto, portanto, tenho alguma facilidade. Pronto, e tenho um histórico na zona positivo, em que as pessoas confiam em mim. Se eu as abordar, e no sentido de conhece-me, sabe como é que eu trabalho, sou uma pessoa de confiança, dê-me essa oportunidade. A pessoa quase não é capaz de dizer que não. Pronto.
tenho essa facilidade. Portanto, eu não sou muito boa para falar disso. Eu tenho muita facilidade em angariar. Pronto. Felizmente porque criei uma imagem em que as pessoas podem confiar e sou muito transparente, sou muito tete a tete com o cliente, dou muito feedback, crio aqui uma ligação muito, muito importante, que eu acho que é muito importante criarmos uma ligação entre o vendedor e o consultor. E eu tenho muito bom feedback disso, tenho muita facilidade. Mas há muitos, e eu sou muito apologista, que ninguém deveria poder vender em particular. Era mesmo isso que eu queria falar, sobre o que eu queria falar. Pronto. Não te esqueças agora. Portanto, eu sou muito apologista disso. Creio que nos Estados Unidos é assim. E eu acho que isso acabaria com muita especulação, que há muitos mitos do consultor, isso seria há muitos bom. mercados onde não sendo obrigatório por lei, porque até acho que não sei se há algum onde seja A obrigatório por expressão lei. for sale by owner deve vir dos Estados Unidos, por isso devido que seja obrigatório por lei. Eu creio que isso é um mito. Não, nos Estados Unidos não é obrigatório não, o regime não, de exclusividade. Sim, mas o que é verdade é que a taxa de penetração da mediação imobiliária é gigantesca, um bocadinho como no UK, não é? Mas eu aqui vou dizer O ao que tem Paulo, a, tem a ver com esse valor? se permites, eu sou completamente contra isso e acho que até nem vinha, porque o que ia acontecer é que a imobiliária que praticasse 1% é que ia angariar mais. Mas em todo, imagino eu, mas em todo o caso sou completamente avesso. Acho que as pessoas, e estou a tentar expressar na forma mais cândida, mas sou completamente contra. Acho que mal de um mundo ou de uma sociedade onde eu viver, eu não seja obrigado a contratar alguém para me vender o que é que seja, e pelo contrário, acho que as pessoas devem poder escolher. Acho que o trabalho de mais-valia compete ao prestador de serviço prestar, provar, conseguir demonstrar, e eu não tenho tanta assim facilidade para angariar e perco angariações, acho que as pessoas fazem uma opção mal, mas isso é outra história, mas eu perco as angariações e eu tenho que estar preparado para isso e tenho que também ter algum desportivismo com isso, não é? Por isso eu acho que... Assisti há dias a um debate com o Gonçalo Nascimento Rodrigues, onde ele falava que de facto no dia em que a mediação se tornasse obrigatória tornava-se uma commodity, e tornando-se uma commodity perdia o valor. Uma outra questão que eu gostava, antes de passarmos a uma ronda final deixas-me só responder a esta questão deste mito, se faz favor. Isto é uma questão muito pertinente, que é a real concorrência não está entre nós. Nós temos que ser parceiros, temos que ser colaborativos, ok? E temos que crescer juntos. E é crescendo juntos que vamos buscar essa percentagem de proprietários que consideram que não necessitam de um profissional especialista na área imobiliária. Mas a questão é a reputação da profissão. Quando nós vamos falar com um proprietário que é médico, que é juiz, que é empreendedor, que é CEO, e que olha para um consultor imobiliário, um team leader, e que olha, que é que ele me acrescenta? Não há empatia, não há conhecimento, não há formação adequada para acrescentar valor. Não existe brilho no olho naquilo que se está a fazer. Ele olha e diz assim, como é que esta pessoa vai se apaixonar pela minha casa? Se ela entra lá dentro e a primeira coisa começa a apontar os defeitos da casa. Na minha ótica, nós temos é que mostrar não é uma questão otimista, mas é uma questão realista, que é, sou proprietário, o que é que faz? Ok, muito bem, o seu trabalho vai extensível a 10 horas, correto? Ainda tem a sua família. Eu vou ser o seu responsável para fazer uma fila de potenciais compradores e de parceiros. Está a imaginar a fila aqui? Eu tenho um molho secreto para isso. Quer-me proporcionar essa confiança, quer-me dar essa oportunidade de ser a pessoa que o vai representar. Estás a assinar já, Paula, não é? Já está. Ou seja, é fazermos as coisas e tirarmos algumas palavras que são utilizadas. Por exemplo, nós estamos a desenvolver uma academia em que não utilizamos a palavra exclusivo. Não há, porque o exclusivo é um benefício para o mediador. Okay? Então, o que é que nós queremos? É um acordo que eu sou o seu único representante. Okay? Nunca falamos no processo. E depois há uma questão fundamental, que é esses imóveis todos que estão em venda, que são os tais FISBOs, não é? Que nós adoramos, nós estamos a desenvolver um call center só para isso. Okay? Porquê? Porque o consultor liga a primeira vez, liga a segunda, ouve não e vai para a casa de banho chorar. Malta, não é nada connosco. Eles não estão chateados connosco, eles têm a vida deles. Nós temos é que ter uma comunicação que seja um benefício para o consumidor, porque o mercado está aí.
Agora nós temos que lhe mostrar que vamos vender o imóvel dele pelo um preço que nem ele venderia. Nós vamos vender por mais. Agora nós temos que acreditar no que estamos a fazer. Não é? Se é só para deteriorar, ele já tem muita gente na vida dele que faz isso. Falaste aí na questão da vossa academia, isso leva-me ao tema da formação, formação/investimento. Como é que nós podemos desmistificar, porque eu acho que está associado a isso, essa elevação da competência, como é que nós conseguimos explicar ao mercado que quem vem para esta profissão não tem sucesso sem investir? Ou seja, seja investir em ferramentas, seja investir em formação, seja no que for. Como é que nós explicamos a quem já está no mercado e que não está a investir, ou quem está a pensar ainda dedicar-se a isso, que não há sucesso sem investimento? Eu acho que, antes de mais, fala-se muito da formação dos agentes, mas nunca ouço falar na formação dos mediadores, que, regra geral, são quem forma os agentes ou quem escolhe quem é que o faz. Por isso, eu acho que isto é transversal e são essas as pessoas que têm uma licença. Eu não tenho. Eu sou agente imobiliário porque alguém na Keller Williams Lead Santos entende que sou, se calhar estão enganados, não deviam. Por isso, basicamente, acho que a questão da formação é importante. Acho que a formação é importante, é um bocadinho como a inteligência artificial. Agora, serve para tudo. É formação para aqui, inteligência artificial. Nem sabemos bem o que é que estamos a falar, mas usamos aquelas palavras e pronto. Mas acabam por ficar bacocas. Estas palavras são usadas, e agora em relação à formação, é rara a marca de mediação que não diz ter a melhor formação, ou pelo menos não se gaba muito a formação. Enfim, cada marca de mediação saberá o que é que faz nesse capítulo, não estou aqui eu para julgar, mas eu acho que acima de tudo falta sensibilidade. Eu dou um exemplo, quantas vezes eu falo com um consultor e o consultor me diz que os clientes estão a divorciar. É uma ótima informação para mim, que estou a representar o comprador, não é? Pronto. Há uns tempos houve uma colega de profissão que me explicou, estava a vender a própria casa e disse, eu acho que eles estão a querer aproveitar do facto de eu me ter divorciado. Mas como é que eles sabem isso? Pronto, estou a dar um exemplo, estamos todos a rir-nos, mas é um exemplo que eu ouço muitas vezes de pessoas que, ou seja, eu assino um contrato de mediação imobiliária com um casal, aquela pessoa confia-me a casa e eu depois passo a informação ao meu coleguinha amigo, é uma pessoa que está a representar a contraparte, ou potencial contraparte, e digo que lhes estão a divorciar. Isto é uma vergonha. Sim. Isto é uma vergonha. Mas eu acho que nas formações isto não é dito. Não quer dizer que tenha a haver um capítulo dedicado a isto, mas quem diz isto diz um conjunto de coisas que às vezes acabam por vulnerabilizar. Isto eu acho que há uma questão que sei muito aqui aos dados, os factos, mas às percepções. E quando nós estamos a falar, há bocado dizia o Helder que as casas valem ouro, e também dizia eu que muitas vezes estamos perante a maior transação financeira da vida das pessoas. Um pequeno detalhe, às vezes vale 5 ou 10 mil euros. Vale ou custa, não é? E para não dizer mais, 20, 30, não é? Por isso eu acho que as pessoas têm que ter cuidado, nós na verdade também gerimos a informação, não é? Há bocado o Helder dizia, é importante nós conhecermos um cliente, mas também é importante depois gerirmos a informação, claro. Não é? Por isso, este exemplo do divórcio para mim parece o mais clássico, não é? Mas ainda não ouvi. Estás onde estás porque investiste muito, tu pedes... Alfredo, a formação é a mesma coisa do que tomar banho todos os dias, não é? Se não tomarmos, começamos a cheirar mal, certo? Das axilas e por aí fora, não é? Eu acredito que é um pilar fundamental, mas em qualquer área, seja na medicina, seja na tecnologia, seja nos automóveis, seja em que ramo for. Como é que nós vimos a formação e como é que ela pode trazer valor acrescentado a qualquer pessoa? Há 3 pilares fundamentais. O saber estar, que vai ao encontro do que o José está a falar. Quem não sabe estar, muito dificilmente vai cuidar com a empatia da vida do outro e da sua confidencialidade. Não é? O saber fazer é muito importante. Só que o saber fazer, quando se faz recrutamento em massas, como é que nós temos especialistas dentro das operações a desmistificar etapa a etapa como é que se faz todo o processo. E depois põe-se pessoas a dar formação que nunca venderam uma carica. Ou seja, como é que é possível? E depois o saber fazer, não é? O saber saber é o outro pilar. Nós, por norma, fazemos um inquérito de 3 em 3 meses a todos os nossos parceiros e eles dizem-nos quais é que são as necessidades que estão a sentir e depois nós, mediante essa informação, vamos contratar especialistas, formadores reconhecidos a nível internacional e nacional, que não são baratos, como é lógico, não é? Isto é como andar de Porsche, não é barato, não é? Há um preço a pagar pela qualidade de um especialista em desenvolver e requalificar competências humanas para ele ser mais bem-sucedido naquilo que faz. Ou seja,
eu acredito que a formação, eu hoje sou o homem, sou o pai, sou o marido, sou o amigo, sou o empresário, deve-se às milhares de horas que investi, não vejo como um custo. Há pessoas é que preferem investir em garrafas de vinho todas as noites, ou investir em coisas supérfluas. Eu prefiro investir e dou orientação às pessoas que trabalham connosco de termos uma literacia muito elevada naquilo que concebe à formação e à informação. Porque é isso que vai trazer relevância. Eu vou estar a ler coisas, vou estar a fazer coisas que estão a fazer os meus clientes. Muito bem. Estamos a chegar rapidamente ao fim do nosso tempo. Uma última ronda, onde vos ia pedir, Paulo, posso começar por ti, se tivesses aqui uma varinha mágica e destruísses um mito do imobiliário, qual é que era o mito que tu destruías? O do consultor imobiliário, sem dúvida. Sim. Muito bem. Porque as pessoas veem-nos como alguém que ganha muito dinheiro. Sim. Só. A imagem Exatamente. pública do consultor imobiliário. Exatamente. Obrigado, Sim. Paulo. Helder, destrói aí um mito. À tua escolha. Se calhar vou pedir eles para escolher, é mais fácil, É. para eu depois desmistificar. José, queres escolher um mito para destruir? Se calhar posso construir uma coisa em vez de destruir. Sim. Acho que é um bocadinho aquela coisa de. Na minha cabeça, isto tem tudo a ver com informação. E tem com a informação que nós recolhemos através de formação, mas temos clientes informados. Clientes informados, à partida, fazem melhores escolhas. E eu acredito que a razão económica de eu existir é acrescentar valor a um cliente. Enfim, no caso de alguém que vende uma casa, no caso de alguém que compra, etc. E de facto, a influência que temos sobre as ações das pessoas é importante. Por exemplo, os meus clientes compradores não andam a fazer 2 e 3 propostas ao mesmo tempo. Mas já tive clientes que me disseram que queriam fazer isso. Eu disse, olha, fez aquela proposta, não é? Vai fazer esta, e se as duas forem aceitas, vai comprar as 2 casas? É que se vai, está tudo bem. Senão, eu se calhar peço-me para ser acompanhado por outro comprador. E acho que às vezes, mais do que tudo, eu diria assim, Alfredo, não sei se a Paulo e o Helder, é as pessoas terem noção do que é que estão cá a fazer. É ter noção de que princípios, de que interesse é que estamos a defender. Eu não estou a dizer que está uma guerra e que o outro lado claro, tratar com a urbanidade do outro lado, etc. Mas lembrarmos porque é que estamos aqui. E eu, quando digo porque é que estamos aqui, qual é o valor que acrescentamos a quem confia em nós? O que é que está na base? E porque acho que as pessoas às vezes esquecem disso. Aquele exemplo do divórcio parece uma caricatura, mas isto é comum e há outros parecidos. E isto é no dia a dia. E se calhar este tipo de coisas leva a que se criem alguns mitos. E eu diria que alguns dos mitos que falámos aqui têm fundo de verdade. Aquilo que nós temos é, até preventivamente, tentar que deixem de ter fundo de verdade. Obrigado. Bom, Ficas com a última palavra, Helder. Obrigado aos meus colegas por essa gentileza e generosidade. É mais forte que eu. Como é que eu vou desconstruir isto? Porque é extremamente complexo, mas vou tentar ser o mais breve possível. Vende-se o sonho da mediação imobiliária, vê-se o sonho que aqui se ganha comissões e vende-se o sonho que aqui há uma flexibilidade tremenda de horários e vende-se o sonho que aqui tu vais comer o mundo, certo? E tudo isso é dito? Tudo isso é dito por todos os players de mercado. A realidade não é essa. A realidade é que se tu não tiveres uma sola de sapato que estejas no teu mindset disponível para gastar todos os dias, várias horas ao dia, e um telefone que faça milhares de chamadas, vai ser só sonho. E sonho é maravilhoso. O sonho é a coisa mais incrível. Todos nós temos vários, não é? Mas construir e trabalhar para realizar os sonhos, há um preço a pagar. Eu inspiro-me muito em atletas. E estive a ver recentemente a história do Michael Jordan na Chicago Bulls e é uma verdadeira inspiração, é um verdadeiro motor de uma equipa que nunca tinha ganho nada e com ele ganha 3 títulos seguidos e ele sai porque o pai faleceu, uma questão emocional, ele abandonou, foi para o beisebol e a seguir voltou e o Chicago Bulls voltou a ganhar novamente. Depois daquela equipa sair, e havia, não sei se o Alfredo sabe, havia pessoas com muitos perfis distintos, nomeadamente o Dennis Rodman, que era uma personalidade muito complexa, mas aquilo deu uma grande lição, que é todos os perfis são essenciais numa organização.
mas sem trabalho, sem uma visão de futuro, sem uma missão, sem valores, sem congruência, é muito difícil construir uma marca, um mercado com reputação e credível, que todos os lá fora vejam, não, eu vou para ali, mas eu vou transpirar como o Michael Jordan e vou construir os meus sonhos. Com facilitismo, os caminhos são fáceis, vidas difíceis, caminhos difíceis, vidas fáceis. Obrigado, Hélder. Obrigado, Paula. Obrigado, Hélder Batista. Obrigado, José Obrigado, Cabral. Alfredo. Obrigado Obrigado, por se Alfredo. terem deixado desafiar este contexto mais ou menos improvável. Foi uma boa conversa. Da nossa parte, ficamos por aqui neste episódio do podcast Let's Get Real Estate e voltamos para o mês que vem. Obrigado.